Olhando assim, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, parece só um sítio arqueológico, né? Mas este lugar, ele é uma cicatriz e, ao mesmo tempo, um berço. Aqui está guardada uma das histórias mais profundas do Brasil. Uma história que não explica só o nosso passado, mas principalmente o nosso presente. E para a gente conseguir desvendar todas as camadas desse lugar, vamos usar as lentes de 5 grandes pensadores brasileiros. E isso já nos leva direto para uma questão central, quase um paradoxo. Como é que este lugar, que foi o maior porto de desembarque de africanos escravizados de todas as Américas, um palco de crueldade e desumanização, como é que daqui pôde nascer um epicentro de vida, de cultura, de afirmação? É essa pergunta que a gente vai tentar responder juntos. Para a gente entender essa transformação toda, vamos seguir uma jornada, um caminho em 5 etapas. Tudo começa com a violência brutal do tráfico e a tentativa totalmente deliberada de apagar essa história. Depois a gente passa pela resistência, que leva a um processo incrível de criação cultural, e no fim, a formação de uma identidade nova e super complexa. Cada passo vai revelando uma camada mais funda da história do Valongo. Vamos lá então. Nossa primeira parada nos leva, claro, ao ponto de partida. A violência do sistema escravista e, tão violento quanto, o esforço sistemático para esconder essa história. E olha, isso não foi um esquecimento por acaso. Não mesmo. Foi um projeto. Pensa assim, de um lado tinha a narrativa oficial, a história que você queria contar. A de uma cidade que estava se modernizando, ficando bonita, quase uma capital europeia. E do outro lado, escondida debaixo do tapete, a realidade brutal que sustentava tudo isso. Uma realidade que foi deliberadamente ocultada para não manchar essa imagem de progresso. O Cais do Valongo foi literalmente soterrado, aterrado, para dar lugar ao Cais da Imperatriz. Um gesto simbólico, né? Apagar o horror e botar uma fachada de nobreza no lugar. E para a gente entender a dimensão desse apagamento, a voz de Abdias do Nascimento é simplesmente essencial. Ele foi um intelectual, um ativista que dedicou a vida inteira a expor as estruturas do racismo aqui no Brasil. Para o Abdias, o que aconteceu com o Valongo foi muito mais do que uma reforma urbana. Ele usou um termo forte: genocídio cultural. Ele dizia que o Brasil criou mecanismos muito sofisticados não só para explorar corpos, mas para eliminar memória, a contribuição do povo negro. Então apagar o cais era apagar a prova física de um crime, era negar a história de milhões de pessoas. Mas onde tem opressão, sempre brota resistência. E na visão do Abdias, a formação da pequena África, ali no entorno do Valongo, não foi só um jeito de sobreviver. Foi um ato político profundo. Manter vivas as práticas culturais, as práticas religiosas africanas, era reconstruir a identidade e a humanidade que o sistema tentava destruir a todo custo. Não era só cultura, entende? Era uma retomada de si. E isso nos leva direto para a nossa segunda etapa, a resistência. Uma resistência que não foi um evento único, isolado. Pelo contrário, foi uma luta constante, de várias formas, que acontecia tanto nos grandes levantes quanto nos pequenos gestos do dia a dia, usando o próprio corpo e o espaço como armas. Para a gente explorar as estratégias dessa luta, vamos unir 2 perspectivas brilhantes. A de Clóvis Moura, que mapeou os vários tipos de rebeldia, e a de Beatriz Nascimento, que nos deu uma visão poética e muito poderosa sobre memória e identidade. O Clóvis Moura, ele basicamente jogou por terra aquela ideia de que a população escravizada foi passiva. Ele mostrou que a luta não parou nunca. Tinha as grandes rebeliões, claro, como a formação dos quilombos, mas tinha também a desobediência do dia a dia e, o que é fundamental, a estratégia social. Lugares como a Pedra do Sal, bem no coração da pequena África, não eram só espaços de festa e música, não. Ali era um centro de articulação, de troca de informação, de construção de laços. Para ele, a cultura era, em si, uma baita ferramenta de luta. Agora a Beatriz Nascimento nos traz uma ideia de uma beleza e de uma profundidade enormes. É o conceito de corpo-território. O que ela dizia é que, mesmo com a ruptura brutal da diáspora, a história e a memória não se perderam. Elas foram carregadas, recriadas dentro do próprio corpo. O corpo vira o quilombo, vira o território que se move, que preserva a identidade, a ancestralidade, não importa onde esteja. É muito poderoso isso. E é exatamente aí que a ideia da Beatriz ganha forma no espaço físico. A pequena África não era só um bairro, era a lógica do quilombo continuando dentro da cidade. Um lugar de refúgio sim, mas acima de tudo um espaço onde a humanidade era ativamente reconstruída. A história africana não foi apagada pela diáspora, ela se transformou em solo brasileiro. Da resistência, o que floresce? A criação.
E essa terceira etapa é sobre como a dor, o trauma, não foram apenas superados, eles foram transformados em algo novo. Uma linguagem, uma estética, uma cultura única e potente que mais tarde viria a definir o Brasil. Para nos guiar por essa dimensão cultural e também psicológica, a gente recorre a Lélia Gonzalez. O trabalho dela simplesmente revolucionou o jeito de entender a identidade brasileira a partir do olhar da mulher negra. A Lélia Gonzalez nos deu um conceito fundamental, a amefricanidade. Ela defendia que o que surgiu da experiência negra nas Américas não era uma cópia da África, nem uma simples imitação da cultura europeia. Era uma terceira coisa, algo completamente novo. A Pequena África foi um dos grandes laboratórios onde essa amefricanidade foi criada, misturando memórias, ritmos, dores, para inventar um novo jeito de ser e de estar no mundo. E a Lélia nos ensinou algo crucial. O conhecimento negro não se organiza só em livros ou em textos acadêmicos. Ele se manifesta na vida, nas vivências, na oralidade, na cultura popular, nas religiões de matriz africana e, claro, no corpo e no ritmo. O samba, que nasceu ali, na Pequena África, é o exemplo perfeito. Para Lélia, samba não é só música, é um sistema filosófico completo, um jeito de organizar o mundo, de afirmar que se existe e de criar sentido no meio do caos que foi imposto. Simplesmente existir ali já era produzir pensamento. Ok. Agora vamos respirar um pouco e dar um passo atrás para juntar todas essas peças. Quando a gente coloca esses pensadores para conversar, o que aparece é muito mais do que a história de um cais. É um retrato da estrutura do Brasil. E para a gente entender essa estrutura, falta uma última lente. E para amarrar tudo isso, a gente traz a perspectiva de Milton Santos, um dos maiores geógrafos do mundo, que nos ensinou que o espaço nunca é neutro. O espaço é sempre político. Milton Santos nos mostraria como o espaço do Rio de Janeiro foi organizado para servir a um projeto de poder. Esconder o Valongo, aterrar o cais. Não foi o detalhe, foi uma estratégia espacial. Só que também nos ensinou que o espaço pode ser transformado pela ação das pessoas. E a Pequena África é o exemplo perfeito de um território de opressão que foi apropriado, que ganhou um novo significado para uma comunidade, deixando de ser um lugar de controle para virar um lugar de identidade. E aqui, a imagem completa se forma, o quebra-cabeça se monta. Abdias do Nascimento nos mostra o apagamento como um genocídio cultural. Clóvis Moura revela a luta constante contra esse sistema. Beatriz Nascimento localiza a memória no corpo-território. Lélia Gonzalez explica como disso tudo nasce uma nova identidade, a amefricanidade. E por fim, Milton Santos ancora tudo isso no espaço, na batalha por um território ressignificado. Juntas, essas 5 lentes nos dão uma visão completa e muito, muito poderosa. A verdade central que emerge de tudo isso é a seguinte: a história da Pequena África não romantiza o sofrimento nem apaga a violência do Valongo. Muito pelo contrário, ela encara tudo isso de frente. E mesmo assim, a partir desse abismo de desumanização, algo extraordinário foi criado. Isso quebra qualquer visão simplista da história, sabe? Não se trata de vítimas passivas ou de heróis perfeitos, mas de seres humanos complexos que reconstruíram o sentido e o futuro nas piores condições possíveis. Então, se a base de muito do que a gente chama de cultura brasileira nasce desse processo de violência, apagamento, resistência e criação, analisar o Valongo não é só olhar para o passado, é uma ferramenta essencial para a gente entender as estruturas de exclusão e também de potência que continuam moldando o Brasil de hoje. A história está viva, pulsando, e ela nos pergunta: o que a gente vai fazer com ela agora?